Estamos começando hoje a distinção dos bons e dos maus espíritos. Então vamos lá, 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sobre o qual o faça. O Espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. Aqui pode ser visto na escala espírita, né, no Livro dos Espíritos, no número 100, terceira categoria. Nós somos, né, os espíritos que a maioria que tem aqui na Terra são da terceira categoria, são espíritos inferiores, que tem progresso, né, mas nós somos espíritos superiores, não, são inferiores ainda. Então, a gente identificar espíritos, a sua linguagem faz com que a gente perceba se é um espírito que está progredindo, ou se é um espírito que ainda está nas sombras ainda, né? Prefere ficar nas sombras. Porque pela linguagem a gente se percebe se um espírito é mediano, se é um espírito elevado, ou se é um espírito inferior. Porque o espírito, é lógico que tem muito espírito que é de condição inferior, que gosta de fingir que é bom, né? Mas mesmo assim, mesmo fingindo que é bom, a gente ainda percebe alguma coisinha ainda. Porque no momento que nós estamos vivendo, existe uma energia da verdade que é muito difícil o espírito conseguir fingir o que não é. Porque a gente sabe que espírito hipócrita, que finge uma coisa que não é, sempre existiu aqui na Terra, tanto pais encarnado quanto desencarnado. Quer dizer, o desencarnado ainda é melhor ainda porque a gente não está vendo, né? É mais fácil de fingir ser uma coisa que não é. Mas, no momento que nós estamos vivendo, é um pouco mais difícil para eles, porque eles não estão conseguindo mentir mais, não. Às vezes eles vão conversar com a gente, fazer um relato qualquer, eles mesmos falam assim, não tem jeito de mentir aqui. Então não tem jeito de mentir mesmo, não, acabou. Né? Mesmo que tente falar uma mentira, mas logo ele mesmo já percebe que não tem jeito de mentir mais. Então, identificar um espírito que é mau ou é bom, a linguagem dele vai dizer para nós, né, se ele é um espírito bom ou se ele não é um espírito bom. Porque o espírito que não é bom, ele mesmo não falando mentira, mas ele acaba falando quem que ele é na realidade, pela linguagem dele. Pelo que ele expressa, dá para perceber que tipo de espírito que é, porque ele não finge uma coisa que não é. Então, se ele tem raiva, ele fala que ele sente a raiva, manifesta. Se ele tem desejo de vingança, ele manifesta, ele fala tudo. Quando é um espírito bom, ele vai falar boas coisas, mesmo que é um espírito mediano, né? Porque a maioria dos espíritos que vivem aqui na Terra são da terceira categoria, quer dizer, são espíritos inferiores, mas não é um espírito ruim, mas é inferior, porque não tem aquela luz toda ainda, né? Então, espírito quando é graduado com elevado, aí o conteúdo você percebe muito rápido, que você vê que é um espírito de grande elevação, é o espírito, como diz por aí, né? Espírito de luz. Então, a gente percebe, mesmo que ele não identifica seu nome, mesmo que não fale nada, que não é importante, muito embora para muitas pessoas o nome é mais importante do que o conteúdo. A gente tem que ficar mais atento ao conteúdo, não ao nome. Porque tem muitos espíritos, nossa, de grande elevação, que se fosse falar quem é, a maioria ia duvidar. Né? E mesmo que não duvidasse, ia ficar com o pé atrás, né? Porque por isso eles não falam, mas eles manifestam sim, em qualquer um. Não tem nenhum médium aqui que está impedido de receber um espírito de alta elevação. Qualquer um pode, porque eles usam qualquer um. Especialmente se você tiver uma boa sintonia, se tiver uma boa frequência, eu uso ainda. Mas se por acaso não tem ninguém que tem uma boa sintonia, uma boa frequência, eu uso o que tem mesmo. Mas nunca deixam de passar uma mensagem. Nunca deixa. Usa qualquer um que tiver à disposição. Então a gente tem que estar atento exatamente a isso, né? Ao que vem, não de quem vem. Porque o que vem é o que importa para nós. De quem vem,
não é tão importante, porque nós estamos aqui para evoluir, e a evolução vem de boas instruções, e boas instruções vêm de quem vier, é bem-vindo, porque nós estamos precisando é disso, né? Conteúdo, ensinamento, é orientação que renova, orientação que estrutura a nossa visão espiritual, para que a gente possa trabalhar a nossa edificação. Porque a gente estuda, né? E a gente não é sozinho no estudo, porque sempre tem atuação de espíritos com todo mundo, intuindo, influenciando, para que a gente possa desenvolver o teor do conhecimento, ou da mensagem, ou do estudo, para que todos possam absorver. E todo mundo também tem intuição para que possa, às vezes, fazer algum questionamento, ou para expor alguma coisa, algum ponto de vista, ou para perguntar alguma coisa, né? Não tem um que faça uma pergunta, por singela que ela seja, que não tem uma atuação de um espírito ali. Sempre tem. Então, em qualquer situação, todo mundo está pronunciando, pode ter certeza que ele não está se pronunciando sozinho. Sempre tem uma parceria ali ajudando. Então, se a gente tiver de fazer alguma pergunta, faça, porque o espírito está ali, ó, ali só esperando a deixa para ele ajudar, né, a intuir uma pergunta para o esclarecimento. Por isso que a gente abre sempre a opção de questionar, né, de perguntar, ou de expor algum ponto de vista, né? Que o tema aqui é sobre distinção dos bons e dos maus espíritos. Como nós sabemos, nós estamos rodeados de bons espíritos e de maus espíritos também, porque ainda é a condição na Terra, né? Os maus, os inferiores, ainda estão misturados, e os bons estão aqui para ajudar, para que a mistura possa ser benéfica para aqueles que estão vindo de baixo. Então, é logicamente que num trabalho mediúnico, um trabalho de qualquer espécie que a espiritualidade participa de forma mais ativa, vai ter participação tanto de espíritos bons como espíritos ruins, porque todo mundo tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito de se expor, de dar seu palpite, a sua fala, trazer seu ponto de vista. Uns trazem um ponto de vista para progredir, outro quer trazer o ponto de vista para regredir, mas todo mundo tem o direito, né? É aberto a todo mundo tem a liberdade de se expressar, desde que tenha instrumento suficiente para dar condição para que ele possa se expressar. Mesmo que não seja de forma ostensiva, que é o nosso caso aqui, né? Aqui, aparentemente, a gente não tem uma manifestação de forma ostensiva, mas intuitiva, sim. E às vezes até ostensiva, né? Como a semana passada, ela deu uma manifestação aqui, né? E de forma ostensiva. Então, a gente tem que estar sempre pronto, instrumento pronto. Se tiver uma pergunta na ponta da agulha, faça. Faça, porque o Espírito está ali, só esperando, né? Só esperando a oportunidade. Pergunta 263. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Aqui está falando em cartas, porque nessa época só existia comunicação através de cartas, né? Hoje as cartas não existem mais, mas existe mensagem, né, do WhatsApp, né? É a mesma coisa de uma carta, é o mesmo processo, só que é de forma instantânea, né? Porque a internet leva a mensagem instantaneamente do outro lado do planeta. E as cartas naquela época viajavam, né? É igual a gente mesmo, viajava de navio, viajava de avião, viajava de ônibus, né? Então demorava, dependendo de onde que a carta era enviada, ia demorar até um mês para chegar, né? Agora hoje não, hoje é instantâneo, né? O mundo inteiro. Mas é carta também, né? Uma mensaginha de WhatsApp é uma cartinha, né? Só que não precisa ir no correio. Então, suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação.
Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem de maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma, e então mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. É igualzinho nós encarnados. Você conversa 2 minutos com a pessoa, você vê se a pessoa é intelectualizada, se ele é de baixa moral, se ele é de alta moral, né? Se ele tem um conteúdo bom, se ele gosta de boas coisas. É facinho, né? A gente interpreta na hora, uma conversa com qualquer pessoa. O espírito é a mesma coisa. Eles agem da mesma forma. Nós estávamos falando agora mesmo, né, de mensagem do WhatsApp, né? Que a gente comunica no mundo inteiro. A gente vê pelas mensagens que a gente recebe, ou que a gente emite, você vê a qualidade de espírito que tem, que gosta daquele tipo de mensagem, né, que está sintonizado com aquela linguagem. A gente vê, por conta disso aí, a gente tem mais ou menos uma ideia de quem é a pessoa que está enviando aquelas mensagens, se ele é uma pessoa que já tem um conteúdo melhor, ou se ele tem um conteúdo mais ainda meio fraco de espiritualidade. Porque normalmente a gente vê que quem é espiritualizado, eles não preocupam com mensagens vulgares por aí, né? É procurar um conteúdo mais elevado, mais espiritualizado, para que ele possa comunicar. Então a gente percebe que isso, eu não estou excluindo as coisas de bom humor, não, porque o bom humor cabe tanto lá em cima quanto lá embaixo, né? Mas existe o bom humor que é ruim e tem um bom humor que é engraçado, mas não é ruim de má qualidade. Então o bom humor é sempre bom nas comunicações, né? Especialmente a gente que comunica com todo mundo assim. A gente gosta, eu gosto muito do bom humor, umas piadas legais, as coisas bem humoradas, é muito bom. Mas tem gente que gosta de umas coisas muito baixa categoria mesmo. Então isso a gente vê a qualidade daquela criatura que tem interesse por aquele tipo de mensagem. É o que acontece com o que está condizendo aqui, as cartas, né? Que naquela época a gente media mais ou menos a criatura pelo que escrevia numa carta. Né? O grau de instrução dele está ali dentro de um texto de uma carta. Os espíritos que hoje não tem essa forma de comunicar com a gente, é direto. Mesmo assim, às vezes aqueles que escrevem, né? Claro. Porque no caso aqui ele está citando espíritos que psicografam. Mas no nosso caso, são espíritos que conversam, né? Às vezes até pela psicografia, mas mais é pela fala. Então a gente percebe se o espírito tem um grau elevado ou não. Porque tem muito espírito que é inferior, que é espírito inferior assim. Espírito ainda cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de sentimento de vingança, mas é um espírito instruído. A gente vê muito espírito que está fazendo um processo de vingança terrível, né? Está num ódio tremendo, mas é um espírito que tem um intelecto lá em cima, só um espírito instruído, que tem uma linguagem rica de conteúdo, de inteligência, mas ele está na maldade, né? A gente percebe isso aí. Então, esse é o tipo de coisas que a gente tem que mais observar no espírito, para a gente saber se o espírito é bom ou se não é. Né? O espírito, quando é bom, ele tem uma conversa, uma linguagem boa, uma linguagem pura, e não expressa maldade também. Não quer dizer que é um espírito graduado, um espírito luminoso, não, mas é um espírito de mediano, como a maioria que tem aqui na Terra, como nós mesmos, espíritos medianos, que mesmo não sendo lá essas coisas de bondade, mas também não tem tanta maldade mais. Então o espírito está no processo de evolução, está esforçando, está procurando cada vez ser melhor. Este que é o grande objetivo de cada um de nós. Buscar cada vez mais progredir e melhorar. Porque se a gente não aproveita os momentos, os estudos, para que a gente progrida, a gente melhore, a gente desperdiça muito, porque a nossa vida é eterna, mas existe um desperdício de um tempo, numa encarnação para outra. A gente passa um tempo encarnado aqui e às vezes desperdiça muito nosso tempo aqui, nosso estado aqui,
com coisas que não vai agregar nenhum valor espiritual para a gente. E a gente precisa estar atento a isso. É claro, a gente, para estar atento a isso, é preciso que a gente tenha o nosso olhar voltado mais para a espiritualidade mais, querendo sair cada vez mais da materialidade, para que a gente se instrua do lado espiritual. Quem já tem essa visão, quem já tem esse olhar, ele não vai desperdiçar a oportunidade de jeito nenhum para ele buscar cada vez mais conteúdos espirituais para que ele cresça, para que ele evolua. Porque é nesse processo que a gente distancia dos outros, que têm não tanta preocupação com o lado espiritual. Aqueles que têm mais preocupação com o lado espiritual, ele vai subir mais rápido, é porque ele vai absorver mais conteúdo, mais ensinamento, e ele vai sair mais rápido da condição inferior. Então esse que é o grande objetivo de todos nós, todo mundo está aqui com esse objetivo, é buscar aprimorar, é buscar aproveitar os momentos que a gente tem aqui, e momento para que a gente possa trazer como instrução para a nossa edificação, não falta em qualquer lugar que a gente esteja, ali você está sendo motivado a trabalhar isso aí, sempre tem alguma coisa te motivando que você se instrua, para que você melhore. Por mais que possa parecer coisas insignificantes, coisas corriqueiras, mas tudo ali tem alguma instrução para trazer para a gente. Seja uma conversa descontraída com alguém, seja você presenciando alguma situação em algum lugar que você não está participando, mas você está percebendo alguma coisa, aquilo ali serve para você instruir, para você fazer um julgamento ou não. Às vezes você vê uma perseguição de um policial, de uma pessoa na rua, igual eu vi antes de ontem, eu nem fui chegar perto para ver o que é, mas eu vi que a coisa era séria, assim, deixa para lá, eu não tenho nada a ver, eu não sou doutor da lei, eu não sou caçador de bandido e nem estou infringindo a lei, deixa o coitado ali, eu só sei que foi 3 viaturas correndo atrás de alguém aí, conseguiu chegar, aí cantuaram eles num posto de gasolina ali, e ele pegou os caras. Eu nem sei porquê, não tenho interesse nisso não. Mas tudo isso acaba sendo um ensinamento para a gente, para que você faça algum julgamento, para você desperte uma curiosidade para saber, para você ficar tomando partido, para saber o que está acontecendo. A gente precisa de aproveitar esses momentos todos para que a gente possa edificar. Isso não te interessa? Interessa para quem está envolvido? Para quê? Isso é uma coisa que não vai te agregar em nada. Se a situação chegou naquele nível porque foi preciso, porque alguém está infringindo a lei. Então, as pessoas que são encarregadas da lei, eles têm que trabalhar. Eles ganham para isso, são instruídos para isso. E precisa acontecer. Então, se a gente não toma partido, você está aprendendo alguma coisa, você está ficando neutro, você está deixando o livre-arbítrio livre para ser seguido. Tanto o seu, como de quem é que está fora do seu contexto. Em qualquer situação, e a gente é posto à prova para isso, Conversa de algumas pessoas que a gente observa, eu poderia dar um palpite ali, mas a conversa não diz respeito a gente. Tem gente que não aguenta, vai lá e dá um palpite. Eu posso dar uma opinião? Pode, mas não pediram, Você chega e pergunta, se oferece. Posso dar uma opinião? Pode, se a pessoa é educada, Se a pessoa não é educada, não. Deixa nós aqui. Então, tudo isso é ensinamento, coisinhas tão pequenininhas, corriqueiras, para a gente aprender a respeitar o ponto de vista dos outros, respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Interferir se tiver um caso de agressão, aí tudo bem, você interferir para evitar o pior, Aí é tudo certo, não precisa esperar alguém gritar para você socorro, não. Vai lá, se tiver ao alcance de você poder ajudar, interferir para que uma agressão não ocorra, ou para evitar que ela se alastre, aí tudo bem. Mas, tem um ditado que fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher, E a gente não deve mesmo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, porque os dois estão brigando. E a gente depara muito isso aí, Aí passa, no vizinho está brigando, marido e mulher, e você vai, a curiosidade vai lá, você acaba tomando partido de alguém, E a gente vai tomar partido de alguém com que critério? A gente não sabe o que está acontecendo entre eles. Às vezes, aparentemente, um está tendo razão e o outro não, mas você não sabe o que desencadeou aquilo. Então, para evitar uma agressão, sim, mas se não tiver uma agressão, é melhor ficar neutro, melhor deixar para lá. Então, a gente tem que aprender essas coisas também, interferir só quando é necessário para ajudar de verdade.
E a gente vê muitas coisas com tanta interferência humana que, em vez de agregar ajuda, só piora. Tanto para quem está interferindo, quanto para quem está sofrendo a interferência. A gente vê demais. Vendo nos processos de magia negra. O que é isso, pai, né? A pessoa, com aquela razão, entre aspas, que ele acha que tem, vai lá e encomenda um trabalho para ajudar o seu lado. Mas ele não está preocupado se o trabalho vai ajudar o lado dele, vai prejudicar o outro lado. Não está nem aí. Aí ele vai lá e pede o trabalho. Né? No ponto de vista dele, ele não quer nem saber se está prejudicando ou não, ele não sabe. Ele quer ser beneficiado. Ele vai lá e pede. Quem vai realizar o trabalho não está preocupado se aquela realização vai... Ele até sabe que vai atrapalhar a vida de alguém, mas às vezes ele nem pensa nisso. A pessoa que está pedindo vai lá e realiza. Onde é que está o critério de justiça nisso aí? Quer dizer, alguém pediu para fazer, não pediu? A gente interfere quando alguém pede. Mas até a pessoa pedindo, a gente precisa ter um critério de justiça para você atender ou não. Se vier alguém aqui na casa espírita e pedir para a gente que está na frente de um trabalho para fazer alguma coisa, porque o casamento não está indo bem, então eu queria acabar com o casamento, que quer juntar com a outra pessoa, a gente vai usar do critério assim, fazer o bem para cada pessoa, para atender o pedido dela, e o resto? E o prejuízo para os outros? E quem não tem esses critérios, ele vai lá e realiza. A gente vê demais as coisas acontecer, e às vezes as pessoas que estão fazendo esse tipo de realização, eles não têm nem ideia do mal que está causando, por falta de instrução, falta de conhecimento, né? Falta de usar a sua inteligência espiritual para fazer as coisas que precisam ser feitas. Nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente pode interferir. Se fosse assim, os espíritos que podiam interferir na nossa vida direto. Né? Apesar que eles nos dirigem, de ordinário eles nos dirigem, mas nos dirigem obedecendo o nosso livre-arbítrio. Os espíritos dirigem a gente 24 horas por dia, mas é só ali, dentro da justiça certinho. Eles não interferem em coisa. Não sei espírito inferior, né? Espírito inferior não interfere mesmo, não está nem aí. Mas se você der sintonia para eles, é o problema de quem dá essa sintonia. Mas normalmente, espírito não precisa nem ser superior, não. Espírito medianos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, porque eles conhecem a proibição, não pode interferir. Né? Espírito de baixa categoria não está nem aí com lei, não. Eles transgridem a lei mesmo, sem preocupação. Né? Então, se a gente tiver com sintonia, você vai sofrer interferência na sua vida e alguém vai te prejudicar muito, sem preocupar que está sendo prejudicado também. A gente vê no meio encarnado as pessoas fazendo esse tipo de interferência e prejudicando demais. Além de não estar ajudando a quem foi em busca de ajuda, ele está prejudicando demais o outro lado que vai ser prejudicado direto. Porque quem faz um tipo de pedido dessa natureza, ele não vai ser ajudado quando você atende o pedido dessa pessoa. Não vai. No momento ele parece que está sendo ajudado, mas não está. Ele está piorando a situação dele, está adquirindo o karma, está piorando a situação de encarnado. Então ele não está sendo ajudado, está só piorando. Agora quem realiza é muito pior ainda. E isso, a realização é pior tanto para quem está encarnado, quanto para quem está desencarnado. Porque quem está encarnado, ele está usando o livre-arbítrio para fazer o mal. Quem está desencarnado, está usando o seu livre-arbítrio para fazer mais o mal ainda, porque ele está enxergando ali, Bom, a gente fala que está enxergando, mas nem sempre está, né? Esses espíritos que realizam isso aí não enxergam essas coisas, não. Eles não têm senso de justiça. A pessoa às vezes tem informação também contrária, né? Às vezes a pessoa até tem informação, mas, por exemplo, às vezes o cara faz um negócio, o cara é um feiticeiro, e ele faz um negócio, só que na cabeça dele, o Exu, no caso, que está fazendo a maldade, está fora da lei, entendeu? Não tem karma. Ele também não vai dar nada para ele. Então muitas vezes ele tem essa ignorância de achar que não vai dar nada. Vou fazer, vou arrebentar fulano, mas não vai dar nada. Entendeu? É verdade. Eles fazem isso aí exatamente pensando assim, que não vai dar nada, que não tem problema, que não vai encarnar mesmo, que não vai enfrentar esse mundo ruim aqui, vai ficar só de lá fazendo o que bem quer. Então, eles não vê que o tempo vai passar, que as coisas vão chegar, que a conta vai chegar, que a hora de cada um vai chegar também. Então eles não percebem nada disso.
eles vão afundando, 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 e nem percebem que estão afundando, porque eles vão se adaptando ao momento, vão se adaptando ao ambiente, eles vão só descendo, descendo, descendo. Por isso que a gente vê espírito que estava lá em cima na evolução, e não é perfeito, né? Tem muito espírito que vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas não é perfeito, ainda tem defeito moral. E se esses defeitos morais que tem, ele deixa esses defeitos comandar, ele desce lá de cima, ele vai descendo, e vai aumentando os defeitos morais, e o que ele estava de boa situação lá em cima, vai descendo, 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 e o espírito nem percebe isso. Isso aí é o que resulta, né, da história dos anjos decaídos, que muita gente duvida, né, como que um anjo vai decair, né? Mas anjos, mas que tipo de anjo que é? Qual a categoria desse anjo? Né, qualquer espírito que está num planeta de regeneração, para nós já é um ser angelical, né? A gente conversar com uma criatura dessa, para nós é um anjo, mas ele não é anjo de coisa nenhuma, ainda tem muito defeito ainda. E se os defeitos sair para fora, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e à medida que vai descendo, ele não percebe, ele vai se adaptando àquela situação, ele vai descendo mais, vai se adaptando. Quando ele pensar que não, está lá nos trevas, está lá nos abismos, e outra coisa, isso aí demora séculos, milênios, aí a memória vai apagando do que você era, você vai esquecendo do que você foi, você só lembra do presente ali, porque a espiritualidade é assim, só o presente que consta, passado não existe, futuro muito menos, é só o presente. Então, a criatura que estava lá em cima, ele vai descendo, 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 porque ele esqueceu de continuar sempre trabalhando os seus defeitos morais, o seu progresso contínuo, que não pode deixar a vigilância um minuto, ele vai descendo, 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 descendo. Quando ele pensar que não, ele está lá nos abismos, ele não lembra de onde veio, não lembra o que é na realidade, qual que é o verdadeiro teor espiritual que ele tem, ele só lembra daquilo que faz naquele momento, que tem conhecimento, tem poder de magia, poder de qualquer coisa, para que possa trabalhar em benefício de si mesmo. Então vai acentuando cada vez mais os seus defeitos, porque os defeitos que estavam lá embaixo, ela estava bem sob controle, volta tudo à tona, e a pessoa não lembra quem que ele é. Lá nos abismos, por exemplo, muitos já foram resgatados, uma porcentagem muito grande foram resgatados. São espíritos que estavam numa situação tão alta, de grande elevação, espírito que já estava com uma boa luz, mas ainda tinha defeito moral, né? Porque ninguém não atingiu uma perfeição absoluta assim, igual um Jesus, por exemplo, que chegou numa perfeição que não tem problema mais, já está tudo sob controle. Mas espírito que está abaixo dele um pouco, ainda tem algumas coisinhas para trabalhar ainda. A perfeição sempre é relativa, porque os defeitos morais, o ser pode estar na maior angelitude lá em cima, não desaparece não, está lá ainda, só que ele tem total controle daquilo ali, não vem à tona de jeito nenhum, mas ele sabe que existe, que está lá no consciente dele, não existe todos os problemas. Então, mas quando ele está muito alto, está tudo sob controle, porque quando a gente chega no planeta de regeneração, por exemplo, a gente já trabalhou, os nossos defeitos morais estão bem afloradinhos ali, mas a gente está com controle total, você não deixa nada sair para fora. Você sabe que o seu egoísmo existe, o seu orgulho existe, os seus problemas morais existem, só que você não permite que eles venham à tona, você os controla. Porque na evolução que nós estamos, os nossos defeitos morais nos controlam. E quando a gente consegue o controle sobre eles, aí a gente já sobe o nível de patamar. É por isso que a espiritualidade pede para a gente fazer a reforma íntima. Não é para você extinguir os seus defeitos, não. É para você os controlar. Para você os controlar, você precisa saber o que você quer controlar. Então você precisa descobrir que você tem defeito da maledicência, que você tem orgulho, você tem egoísmo, você tem inveja, você tem ciúme, que você tem algum sentimento de vingança, alguma coisa, sentido dessa natureza, a gente tem que descobrir que não tem alguma coisinha disso, para você controlar aquilo ali, ó. Porque quando você começa a controlar todos os seus defeitos morais, porque a gente querer arrancar eles de dentro da gente, você vai desperdiçar o seu tempo, não vai arrancar, não tem jeito. Você tem que estar controlando. Porque quando você controla, aí você vai adquirindo sentimentos que vai fortalecendo para você controle os que são ruins, que vão te deixar lá para baixo. Eles vão ficar ali. Aí, à medida que você vai adquirindo virtudes, você vai fortalecendo nas virtudes, e você vai ficando cada vez mais forte, e os seus sentimentos ruins vai enfraquecendo. Eles perdem o poder sobre você. Aí você vai fortalecendo. Só que eles não desaparecem, não.
Você vai subindo, vai encarnando, vai progredindo, vai melhorando, o seu controle fica cada vez maior. Mas existem. Então, se você está lá em cima, e se você der uma vacilada, um desses defeitos pode vir a aflorar. E alguém pode usar o conhecimento que tem para poder aflorar alguma coisinha. Você permitiu, você deu brecha, aí pronto, aí é a hora de você começar a queda sem perceber que está tendo uma queda. Onde é que muitos espíritos que estão lá embaixo, que são espíritos que estavam lá em cima, e estão agora lá embaixo, eles não lembram quem que eles eram. Eles não lembram que estavam lá em cima, que esquece o nome. A coisa mais fácil que tem para o espírito é esquecer a identidade dele. A gente vê espírito que desencarnou às vezes 10, 20 anos, não lembra mais o nome. Você pergunta, como é que você chama? Não lembra. Alguns até lembram, né? Mas é poucos que lembram, a maioria não lembra. Porque o nome não importa para o espírito. O que importa é a identidade energética dele. Então ele não se preocupa com o nome. Não é igual nós aqui, que tem um nome para zelar, precisa de um nome, né? Porque você consta do seu nome no sistema, você tem a documentação. Então você precisa ter um nome. Você não precisa esquecer seu nome, você está ferrado, né? Mas os espíritos não têm esse negócio de nome, não. Então o espírito desencarna, passando 20 anos, eles não lembram o nome mais deles. Às vezes você pergunta o nome deles, não lembra. Né? Agora imagina o espírito que está desencarnado há milhares de anos, que estão lá embaixo nos abismos, porque ele era lá na luz, lá de cima, e foi descendo, e vai se adaptando à situação, e vai ficando sob controle tudo que ele gostaria de fazer. Quando ele pensar que não, ele está lá comandando tudo, criando um império ali, e se adapta naquele império, porque ele tem grande conhecimento, porque veio lá de cima, poder mental, porque veio lá de cima, aprendeu tudo aquilo aí, e usa isso aí para o seu próprio benefício. Aí acaba virando um grande chefe de falange, de trevas, de fazendo tudo quanto é coisa, e não sabe quem que ele é. Só uma dúvida, dá uma dúvida. Mas a gente aprendeu assim, né? Que o espírito não regride. Como pode ser? Mas ele não regrediu assim. O conteúdo dele, onde é que ele avançou, está tudo ali com ele. Mas se ele desceu, porque a moral dele não tinha subido. Mas ele subiu. Ele subiu, é porque ele estava... Ele está num patamar assim, então, grande de luz. Mas o que ele é, ele continua sendo. Só que não usa o que ele é, porque ele está lá nos abismos, ele é um mago negro. Mas o ser ascensionado está ali dentro. Se ele lembrar quem que ele é, ele volta instantaneamente para o nível dele. Ele não perdeu nada, ele não vai ter que reaprender para chegar lá de novo, ele só vai lembrar. A gente já fez muito resgate de espírito assim. O mago negro estava lá nos abismos, que era lá dos mestres ascensos. Trabalhava com o São Germán e aqueles níveis tudo ali. Desceu lá para os abismos, virou magos. Então, trouxe à tona a lembrança dele. Ixi, instantaneamente ele lembra de quem que ele é. Ele não faz mais aquilo, só que já adquiriu um karma gigante. Aí vai trabalhar para quitar o débito. Mas a evolução dele está ali, ó, nem uma vírgula ele perde. A evolução moral ele não vai usar, porque quem chega num nível desse, porque a moral dele não está assim. Se você tivesse com a moral de angélico, ele não descia. Mas aí ele tem que encarnar. Vixe, põe encarnar nisso e muito, hein? Adquirir o débito aí, tem que voltar para carne. Desde que ele aceite encarnar, ele vai encarnar de novo, hein? Muitas vezes. Só que ele encarna muitas vezes e não acessa o conteúdo que ele tinha, porque ele, para não correr risco de quedas, né? Alguns não, alguns até vêm com conteúdo tudo, mas vêm com limitações. Por exemplo, vem com problemas de esquizofrenia, com autismo, vem com as limitações físicas, mas o intelecto está ali para ele trabalhar. Mas por quê? Porque ele verdadeiramente virou a chave para valer. Porque o espírito pode estar lá nos abismos, se ele virar a chave mesmo para a luz, ele não desvira mais. Porque é difícil um espírito ter duas quedas. Uma queda ele tem, mas ele aprende tanto, quando ele enxerga que ele caiu tanto, ele enxerga que aquela queda dele vai ser um impulso para ele subir muito mais rápido. Então ele sobe, passa pelos processos todos, as dificuldades, as limitações, que a gente vê muitos por aí, mas sobe. Mas não é todo mundo não, tem uns que acabam enfiando o pé na jaca de novo, e acabam fazendo besteira de novo, e acaba sendo até necessitado de exilar de novo. Mas o que foi aprendido, ele não perde nunca, ele pode não acessar, mas o que é dele é dele. Quando ele tiver possibilidade de acessar todo o seu conteúdo, é tudo dele, é como se fosse uma conta bancária. Você virou bandido, você é rico, a conta está lá no banco, mas você não acessa, você perdeu sua documentação, você não tem direito mais a acessar aquilo, mas é seu.
O dia que você voltar para a sociedade, limpar o seu nome, a sua conta está lá, você pode acessar a hora que quiser. É o nosso conteúdo espiritual. Os espíritos, está tudo ali, ó. Tudo que eles adquiriu de evolução é dele, só que ele está usando para o mal. Mas o dia que quiser usar para o bem, o conteúdo é dele, o que ele aprendeu em intelectualidade é dele, o que ele desenvolveu de lado moral, que seja, muito mais baixo que seja, é dele. Porque o espírito não regride mesmo. É mais o espírito que cai, porque o lado moral não estava assim, né? Porque senão ele não cairia. A moral não estava tão grande assim. Né? Então, a queda moral é o que é pior, porque a queda intelectual ninguém perde. Você não acessa, você esquece quem você é. E por isso que a gente vê muitas pessoas, né, com limitação tremenda aí. E é um espírito que tem uma lucidez espiritual tremenda, mas ele não acessa. Então ele fica limitado. Agora a moralidade, aí ele tem que reativar onde é que ele tinha atingido. Porque adquiriu o karma. Se adquiriu o karma, você vai esquecer da sua realidade. Aí você tem que resgatar. Você tem que crescer novamente, crescer na experiência, porque o conteúdo você já tem. Mas você não acessa, então é como se não tivesse. Né? Suponhamos que a gente foi um ser angelical. A gente não sabe, a gente não lembra, mas você não acessa. Você tem que merecer aquele patrimônio que você já tinha atingido. Como é que faz? De uma hora para outra você vai atingir de novo? Para quitar seus débitos como um angélico que você era? Não, aquele conteúdo é seu. Mas você vai ter que merecer ele. Você tem que trabalhar. Você tem que aflorar de novo, exercitar. É uma reciclagem. Mas é seu. Você subiu naquele nível. Então, por esse aspecto, não existe queda. Não existe... O espírito nunca retroage. Onde é que ele avançou? Ele é aquilo que é. Por isso que a espiritualidade sempre fala, né, que a humanidade da Terra vive um esquecimento muito forte, né, porque é natural o processo aqui, o esquecimento de quem é. E esse esquecimento é muito prejudicial para muitos, porque tem muitas criaturas que estão aqui encarnado, desencarnado, que são um espírito muito grande, mas por não lembrar o que ele é, ele não consegue aflorar aquela realidade. E esse processo do esquecimento, ele está gradativamente, ele vai estar sendo dissipado gradativamente. A gente só vai deixar esse esquecimento para trás quando a gente melhorar a nossa frequência vibratória, porque se você continuar vibrando em terceira dimensão, você vai continuar sempre no esquecimento, Mas quando você conseguir melhorar a frequência e vibrar em quinta dimensão, aí você gradativamente você vai lembrando da sua verdadeira essência. A gente vai lembrando do que você é. Aí muitos já estavam muito alto, desceu porque foi contraindo o dia das carnes. Quer você encarna num véu de esquecimento, aí você não lembra quem que você é. Aí você acaba cometendo muitos erros, porque você não consegue trazer à tona o seu potencial para fazer as coisas certas. Então, por isso que esse véu de esquecimento faz com que a gente caia mesmo, mas você é o que é. Né? E a grande maioria que está aqui na Terra são espíritos que têm um potencial tremendo. Por isso que a espiritualidade sempre fala para a gente aqui, ó, a humanidade da Terra tem um potencial que eles não sabem o que são, mas não lembram do que são. Muitos que estão aqui são fractais de seres angelicais, porque os angélicos estão lá em cima, mas tem fractal que está cá embaixo. Quer dizer, o espírito é angélico, mas ainda tem fractal que ainda precisa encarnar. Mas vai levando. Por exemplo, nós vamos crescendo em evolução. A gente começa a vibrar em quinta dimensão, sexta dimensão, você vai subindo, regeneração, mas ainda tem algum fractal que ainda tem problemas ainda, porque você ainda não livrou dos corpos todos, você não chegou num planeta ditoso. Aí tem espírito, eu falo o espírito, a essência, que ele está lá em cima, vibrando em dimensões lá em cima, mas ainda tem fractal que está para trás. Ainda tem alguém encarnando para ver prova e expiação. Então, por isso que está assim de respeito angelicais aqui na Terra, tanto encarnados quanto mais desencarnados. Porque ainda existe fractais deles aqui. Por isso que está cheio de extraterrestres de todo tipo, vamos dizer assim, de diferentes raças. Porque, primeiro, questão aqui como voluntário para trabalhar, mas muitos deles, porque tem fractais encarnados aqui. E vieram para, às vezes, desempenhar uma missão e sofreram quedas e estão aí. Tem fractais que estão lá nos abismos, espíritos que estão lá em cima, né? São extraterrestres que estão num nível bem alto, mas tem fractais desencarnados aqui.
Está lá nos abismos, desencarnado quer dizer, está lá nos abismos, estão aqui para resgatar. Então, esse é o momento de fazer resgate de toda a natureza, resgate dos fractais, fazer o resgate de tudo aquele que está na inferioridade, para que ele venha à tona a verdadeira essência dele, para que ele reconheça que ele não é aquilo que ele pensa que é, para ele pôr para fora a sua verdadeira realidade, despertar ele, despertar a consciência dele, para que ele possa continuar o processo de evolução. Aqueles que têm chance, agora aqueles que não têm chance, que está endurecido mesmo no ódio, no sentimento ruim, na revolta, esses não tem jeito, mesmo que ele seja um espírito lá de cima, mas ele está na revolta, que não consegue sair disso ainda, então esse tem que ir embora, porque o tempo esgotou, o tempo de tolerância para o planeta esgotou, acabou, então não tem jeito, ele vai acordar em outro lugar, em outro tempo, a hora que ele estiver pronto. Então, nesse momento, é a hora de fazer os resgates, tudo. A espiritualidade sempre encomenda para a gente, está na hora de resgatar os fractais. Quer dizer, de nós que está encarnado aqui, a gente não sabe, né? Quantos fractais nossos estão aí para trás? E tem muito. É raro de nós que não tem nenhum. Muito raro que não tem nenhum que está fora de controle. Nenhum que possa estar fazendo besteira. E às vezes a gente está aqui cumprindo um papel certinho, correto, porque tem algum de nós aí que está fazendo as coisas indevidas aí, está preso ainda. A gente vive resgatando fractais aqui de consulente, de trabalhador, a gente vive resgatando aqui. Né? O maior problema da nosso processo de obsessão é o problema de fractais. Fractais que estão aí presos no passado, fazendo coisas erradas, no presente, mesmo agora no presente, atrapalhando a vida do próprio encarnado. Tem fractais que faz isso e nem sabe que ele pertence a isso. Nem sabe que ele faz parte daquela família espiritual, daquele espírito manifestante ali. Ele fica fazendo o mal, não sabe por quê? Ignorância. Por isso que a gente precisa estudar muito, por isso que a espiritualidade encomenda para a gente. Estuda. O conhecimento faz a gente abrir os olhos, tanto para a intelectualidade quanto para a moralidade. Porque um espírito instruído, ele enxerga com clareza o caminho a seguir. Eu não vi a história do André Luiz, né? André Luiz, quando desencarnou, não era um espírito cheio de problemas. Ele tinha defeitos pra caramba. Tanto é que foi parar nos abismos, ficou 8 anos e meio lá no umbral. Mas era o intelecto dele, é a inteligência. E o cientista que ele era, e é, né? Tem muita gente que nem sabe quem que era o André Luiz. Ele era o Carlos Chagas, né? Foi um dos grandes cientistas na área da medicina no Brasil. Então, ele tinha uma mente super brilhante, no instantinho virou a chave. Assim que foi resgatado, no instantinho ele tomou conta do que ele era na realidade e virou o que virou. Tanto é que agora ele virou ídolo dos espíritos, né? Idolatra ele como se fosse um espírito de grande grandeza e nada, ele é muito endividado, é só inteligentíssimo, né? Lógico que ele adquiriu uma boa luz, claro, mas está muito distante ainda de um espírito graduado, né? E muita gente se equivoca com isso. Mas por que ele está nesse nível? Porque é estudioso, porque é inteligente. Se a gente tem preguiça de estudar, como que você vai adquirir uma inteligência se você não estuda? E com inteligência limitada, é difícil a gente entender uma espiritualidade. A mente que é brilhante, que ele procura estudar, que ele não fica escolhendo obras, ele vai buscar obras que vai trazer conteúdo para ele despertar a consciência. Ele vai descobrir uns caminhos melhores para poder evoluir. É mais fácil quando você se torna mais inteligente, você evoluir espiritualmente, do que quando você é analfabeto, quando você é burrinho. Não quer dizer que uma pessoa analfabeta não pode ser um espírito iluminado, mas para o processo de desenvolvimento, o intelectual é mais fácil para ele, porque ele estuda com clareza, ele enxerga coisas que a pessoa que não tem inteligência avançada não enxerga, duvida, não acredita, fica só acreditando no que os outros falam, ele não vai pesquisar por ele mesmo. Então, a gente vai desenvolver a nossa inteligência e a sua inteligência vai mostrar ao seu, opa, isso aqui parece não estar certo, não, isso aqui não é de Deus, não. Aí você vai saber por quê. Aí por que não é de Deus? Aí você vai saber por quê. Aí você vai pôr os pingos nos i, isso aqui não corresponde à justiça divina, não. Você está lendo os conteúdos, não ficar preso só numa linha, um sistema só, ficar preso só numa Bíblia, ficar preso só em 5 livros. Você não pode ficar preso em apenas um conteúdo religioso. Você não pode ficar preso a isso. Você tem que buscar
Você tem que abrir um leque. Você tem que procurar onde é que tem informação. Por que existe tanto livro nesse planeta? Muitos escritores escrevendo tudo que quer, mas tudo que vem ali é da mente, é da inteligência de quem está escrevendo, seja para o bem, seja para o mal. A gente vê livros de instrução de todos os níveis, para que a gente possa aprender fora de uma escola, fora de uma faculdade, conteúdo que você às vezes nem vai aprender numa faculdade. Se você quiser aprender física quântica, tem livro. Se você quiser aprender psicologia, tem. Se você quiser aprender espiritualidade, tem. Se você quer aprender ufologia, tem. Se você quer aprender vidas extraterrestres, tem. Tudo quanto é conteúdo que você acha que vai despertar em você uma inteligência mais profunda, tem. A gente não pode ter preguiça de buscar. Porque a gente ficar só preso num livrinho só, é até bom, mas fica difícil você progredir tanto, né? A pessoa que estuda só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, não abre mão da Bíblia, só ela. No outro livro não, é proibido. Ué, não vai conseguir desenvolver inteligência não. Vai demorar muitas vidas. Enquanto ele não sair, não se libertar dessa crença limitante, ele não vai se libertar. Mesmo que os outros falem, mesmo que ele seja mais inteligente do que o outro que tem mais conteúdo. Mas ele não aceita, porque está preso só ali. Então a gente nunca pode estar limitado a apenas um tipo de conteúdo. A gente tem que buscar tudo. Lógico, se você não pode trazer tudo para a sua vida, tem coisas que você descarta. A própria doutrina espírita ensina mesmo, né, que você estuda o que tiver, descarta o que não presta e absorve o que é bom. É isso que a gente tem que fazer. E a gente aprende demais com isso. Quando você não tem preconceito de nada. Não julgar um livro pela capa. Infelizmente, no nosso meio tem demais. Eu tenho muitos amigos que falam, essa obra, ixi, eu nem olho. Deus me livre disso aí. Isso aí, não. Isso não é espiritismo. Então, pessoa que tem essas limitações, ele vai ficar limitado no aprendizado. Ele vai ficar só preso o que o Kardec disse e o que o Kardec não disse. E tem muito mais coisas que o Kardec não disse do que o Kardec disse. Porque as obras básicas são 5 livros. Apesar que tem mais livros, né? Mas o que forma a doutrina são 5. Tem coisa pra caramba aí. Coisa para muitos mil anos para você estudar e aprender. Mas tem muita coisa que está em outros livros. Tem muita coisa que está em outros livros. Que se você tiver inteligência, tiver discernimento, você vê que aquilo ali é de luz, não é de treva. Tem coisas que são de treva, sim. Mas se você tiver um discernimento, você estuda uma obra básica para extrair um discernimento para você, você vai saber escolher coisas boas. E você vai deslanchar, vai deixar os outros para trás. Os outros ficam presos ali, na limitação, na interpretação limitada. Eles vão ficando para trás e você vai embora. Quando pensar que não, você já está descartando as religiões, você já não está precisando mais daquilo, que você absorveu tanto conhecimento e aproveitou tanto, e cresceu tanto moralmente que as religiões já ficou obsoleta para você. Não precisa mais. Então, é isso que a gente precisa de aprender a fazer. E isso é a coisa mais difícil, é o que a espiritualidade está pedindo para a gente. Desenvolver esse lado. Porque a religião é muito importante para todos. Porque no momento que o planeta está vivendo, o planeta de prova e expiação, a religião faz parte do processo. Todos, não é só aqui na Terra, não. Todos os planetas que existem, que está na condição de prova e expiação, a religião é presente em todos eles. Mas quando ele passa todo o planeta, que chega na regeneração, todos eles, ainda continuam as religiões ainda por alguns milênios, mas logo, logo as religiões vão entrando em extinção, porque não precisa mais. As pessoas que já aprendeu tudo que precisa aprender, aí não precisa de pôr em prática mais nada, não precisa estudar mais nada. É lógico que vai continuar estudando, porque o estudo é infinito, não acaba nunca, mas não estudo religioso, estudo do lado científico, do lado espiritual, outras coisas. Você vai estudar outras matérias, outros conteúdos. O espírito que já está um com Deus, o espírito que já trabalha a pura fraternidade dentro dele, qual religião que vai adotar para ensinar mais o quê? Você já sabe tudo de Deus. Sabe tudo de Deus? Não, já é um com Deus, já é fraterno, já está os seus defeitos morais, está tudo controlado. Ele sabe que eles existem, mas está tudo sob controle, não tem problema nenhum, porque ele só faz o bem, só faz o que é certo. Não tem karma, não tem nada, é só o processo cada vez mais evoluindo. Fazer o que com religião? Para que isso? A religião é para que as pessoas que não sabem nem o que é Deus,
que não sabe o que é espiritualidade, que não acredita em reencarnação, que não acredita em vida em outros mundos. Quer dizer, para quem está limitado assim, a religião é importante sim. Todas elas são importantes. Para quem está nela, ele precisa daquele ensinamento. Se você pegar um evangelho e trazer para a doutrina espírita, ele não vai ficar nem uma semana. Ele vai achar que é coisa de louco. Ele vai ter certeza que era coisa do demônio mesmo, né? Que você falava lá. Não, agora eu tenho certeza que é do demônio mesmo. Não adianta nada, ele está no lugar dele. Ele não está errado, ele não está fazendo coisa errada. Ele não está pecando por isso, não. Ele não sabe outra coisa. Agora, quem está na doutrina espírita, né? Que já lógico, tem um conhecimento, uma visão muito mais ampla. Ele tem conhecimento de vidas extraterrestres. Aliás, vida terrestre não, já vê muito espírito que não acredita nisso. Mas sabe que existe vida em outros mundos. Ué, se sabe que existe vida em outros mundos, que tipo de vida é essa? Né? Então, você não acredita em extraterrestre, então porque não aprendeu que os mundos são todos habitados. Né? Os mundos são todos habitados. Habitados por quem? São extraterrestres, claro, né? Então, você não acredita porque não aprendeu essa lição. Acredita em reencarnação, mesmo não lembrando de nada. Então, quer dizer, ele tem outra visão, outro olhar. Mas você não é fraterno ainda, que ainda está faltando coisa, porque o Espiritismo é para ensinar a fraternidade, né? Fora da caridade, não há salvação. Então, quem não é caridoso, quem ainda faz julgamento não é caridoso. Aliás, a caridade está limitada, né? Às vezes ele é caridoso de uma forma, mas é descaridoso por outra. Ó, quem ainda faz julgamento está faltando caridade. Quem ainda tem ainda julgador, quem ainda é preconceituoso, uai, quem ainda é ciumento, quem é invejoso, uai, está faltando caridade aí. Então a caridade que salva ainda não está completa ali não, está faltando coisa. Então precisa aprender muito ainda. Então ainda precisa vir muitas encarnações de espíritos, porque ainda precisa aprender mais. O dia que ele aprender tudo isso e for verdadeiramente fraterno, fraterno é aquele que não julga, aquele que não critica, aquele que não é maledicente, aquele que não é orgulhoso, aquele que não é egoísta, é aquele que não tem inveja de ninguém, aquele que não tem ciúme de ninguém. Ah, bom, esse já aprendeu a fraternidade. Aí vai fazer o quê mais? Estudar mais o quê? Aí vai estudar outras coisas, outros conteúdos mais avançados, né? Aí passar para astronomia, astrologia, aí para outras coisas, outros conteúdos, né? O Wagner, e nós temos que agradecer muito, né? Porque, assim, em Franca, né? Ainda tem essa vantagem da gente aprofundar, saber o estudo da apometria, o reiki. Quinta-feira eu estava nos estudos com a Michelle, ela falando de você, né, online. Ela está em Uberlândia, né? É Uberlândia. E ela falou assim que lá eles não deixam entrar apometria. O reiki também, que lá eles não deixam entrar. Ela então até vai acabar de fazer o estudo da doutrinação, que ela está fazendo um estudo da doutrinação, e ela vai começar o da apometria. Então, se você quiser, depois eu até te adiciono lá, pois como administrado, muito bom, viu? E aonde tem um livro para... Eu falei, Michele, mas 600 e poucos mil habitantes, já uma metrópole, né? Ela falou assim, que lá eles não deixam. Mas ainda é poucos centros que deixam entrar. Então, mas ainda... Olha. Mas ainda, são poucos centros que deixam entrar, mas tem, entendeu? Tem. E são escolhidos os que vai participar, entendeu? Já é direcionado, entendeu? Os médios já é direcionados ali, entendeu? Igualzinho, tem uma menina lá, não lembro o nome dela, que ela está nos estudos. Ela, porque sempre eles perguntam sobre a apometria. Um dia teve uma coisa lá de se podia doutrinar o espírito da pessoa reencarnada, né? Aí eu comentei tudo, né?
Aí a menina ficou assim, curiosa, e ela entrou, eu até falei para ela vir. Ela entrou com o André, é André que chama. Ele tá ali no... Qual que é da quinta-feira? Que trabalha aqui? Não, falou do André também. Não, fazendo um estudo na segunda-feira da apometria. Aonde? No São Vicente. Eu vou pedir para ela e vou marcar direitinho. Não sei se é no São Vicente. Lá no São Vicente de Paulo? Lá está um estudo avançado lá tem apometria. Então é lá no São Vicente, Aqui em na Franca poucas casas que tem apometria. Quem trabalha com apometria mesmo para valer é Vicente de Paulo, Sebastião da Ferreira. Se tiver mais alguns grupinhos aí que eu não sei. Né? Eu sei que lá no Luz de Amores tem um estudo bem avançado também, né? Eu já não tenho muito preconceito, não. Já desenvolve alguma coisa mais ou menos parecida. Mas quem trabalha com apometria mesmo, que eu sei aqui, é só o Vicente de Paulo e lá. Sebastião da Ferreira. Aliás, tem grupos aqui, entendeu? Por exemplo, tem o grupo que a Michelle trabalhava aqui, que é o Caminho da Luz, né? Eles trabalham com apometria também, mas só que eles trabalham assim meio itinerante, porque eles chegam num centro, logo eles não dá certo, vai para outro centro, logo não dá certo. Mas eles continuam trabalhando com apometria. É poucos grupos, eu acho que se tiver uma meia dúzia aqui em Franca, eu acho que é muito. Então, agora, nós ainda está tendo esse privilégio, né? Agora, pelo tanto de centro espírita que tem em Franca, é muito pouco, né? Porque a maioria não entra apometria, né? Às vezes entra algum conhecimento de apometria, acaba trabalhando, porque eu conheço alguns grupos que trabalham, por exemplo, o grupo Pássaro Dourado. Eles não conhecem apometria, mas eles usam técnicas de apométrica, mesmo sem saber, mas usa, porque lá um trabalho não é aquele muito espírita, não, é coisa mais avançadinha um pouco. Tem um grupo que trabalhava lá no sítio do Dr. Alonso, né? Eles trabalhavam com apometria, alguns, inclusive eu trabalhei com eles um tempo lá, porque o seu Adilson, que era o comandante do grupo, ele vivia me chamando para ir para lá, né? Queria que eu fosse para lá, eu trabalhei mais de um ano lá com eles lá. Depois eu não pude mais, porque o nosso estudo de terça-feira aqui, que era o dia, era do mesmo, né? Então eu tive que abrir mão de lá para ficar com o grupo da terça para estudar. E eles trabalham com apometria também. Só que eles não têm conhecimento. Alguns, só Deus conhece, às vezes um outro conhece, mas assim, todo mundo mesmo não. Mas isso é um trabalho que já não tem preconceito, a apometria entra. Só que eles não estudam, não desenvolvem para todo mundo usar apometria, porque eles não sabem, né? Eles faziam lá no sítio do IMA, né? Lá no sítio. Lá no sítio, é um trabalho grande, muita gente, bons médios, a mente então, aberta, né? E eu não posso trabalhar com eles, porque não tem jeito, né? Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, tem que... muito tempo lá, senhor? Hein? O senhor participou muito tempo lá? 1 ano e pouco. Quando a gente ia lá, só tinha salinha lá, mas não cheguei lá. Então. Sábado. Eu trabalhei 1 ano e pouco lá com ele. Depois eu falei, sinto muito, mas não vai ter jeito mais. Eu estou com um grupo de estudo lá, então no mesmo dia, então eu tenho que me afastar. Né? Então não tem jeito. Então é pouca gente que trabalha com apometria, que tem as casas permite, né? A maioria que não. Tem uns que não é muito contra, não, mas também não deixa entrar, né? A reiki, por exemplo, já tem mais uma certa penetração nas casas, né? Que já tem muita gente que tem reiki, né? Não é muito contrário, não, mas alguns, né? Muitas casas também não que tem reiki, é muito poucas. Pouco lugar que tem reiki, mas já tem mais reiki do que apometria. Apometria mesmo, muito pouquinho. Agora, se você aqui em Franca, com tanto centro espírita que tem, não tem nem meia dúzia de casas que tem apometria, imagine em Uberlândia, que tem menos casas espíritas do que aqui, né? Porque aqui é considerado a capital de centro espírita do Brasil, né? O lugar que mais tem concentração de centro espírita, que tem pouca aceitação de apometria, porque a apometria não está nas obras, né? Não está escrito aqui. Mas as pessoas não estudam, né? Porque o Kardec trabalhava apometria muito antes do Zé Lacerda vir para cá. Ele já trabalhava, ele fazia as invocações, usava as técnicas. Ele era sacerdote druida, que é mais conhecimento de apometria, tinha os sacerdotes druidas, e tinha esse conhecimento, né? Mas não existia o nome, né? Não existia as técnicas de apometria, depois que foi vindo para cá. Então é pouco lugar que tem aceitação disso, né? O que tem?
que tem apometria? Não é trabalhar o amor para o próximo? O YouTube começou, vai fazer até o 4. Eu comecei a assistir ele, mas não dá muito tempo para mim, sabe? Até eu não lembro o nome dele, mas ele começou a primeira aula já. Um dia dessa semana eu comecei a ouvir. Então. É muito bom. Qualquer coisa que venha para agregar, o que tem? Né? Bom. É tudo para agregar, é para fazer o bem para o próximo. Então não tem sentido fora da caridade uma salvação. Você vai trabalhar apometria para fazer caridade para os outros. Você vai trabalhar reiki para fazer o bem para os outros. Você vai trabalhar uma acupuntura para fazer o bem para os outros. Então, aonde fica a caridade? Será que tem que ser só doutrinação para espírito? Que é a caridade e da cesta básica e sopa? Né? Tem um monte de caridade que a gente tem que fazer, né? Tem um monte de coisas que pode fazer. O que a gente faz com a apometria, nossa, a gente faz uma caridade tão grande, porque as possibilidades são muito amplas para a gente ajudar multidões de espíritos encarnados e desencarnados com os processos de apometria. Porque você, em vez de trabalhar uma individualidade, você vai trabalhar uma coletividade. Então você multiplica a capacidade de ajudar o próximo. Graças às poucas casas, porque aqui em Franca, né, tem muita casa espírita, tem muito pouca apometria, mas existe cidadezinha por aí que só tem 1, 2, 3 casas espíritas e tem apometria gigante. Né? Em São Sebastião da Alegria mesmo, Paraíso, né? São Sebastião do Paraíso tem uma apometria espetacular, a famosa na região lá. Olha, quantos centros espíritas deve ter lá? Não deve ter meia dúzia. A irmã do André, a tia do André estava lá na Paraíso. Então, o Maurício, ele tem parentes numa cidadezinha aí pro lado do Paraíso, né? Esqueci até o nome da cidade, não sei se é. Não é. Não sei se é Santo Antônio da Alegria, o que acho que é. Uma cidadezinha pequenininha, eu conheço lá. Ele falou, lá tem uma casa de apometria lá, que até a construção é em forma de pirâmide. Que é gigante lá. Tem um grupo muito grande que trabalha com apometria lá. É uma cidadezinha que é tamanho de Cristais Paulista. Tá vendo? Né? Então, existem grupos, hein? E aqui, por exemplo, tem, eu sei que tem livro só de apometria. Eu tenho um que posso estar indicando para a gente pegar, porque eu acho que lá na Idefran não tem, né? Não, pode ser que até aceita, né? Mas lá é muito difícil você achar livro, né? Mas livro de apometria é José Lacerda, J.S. Godin, é os que tem mais conteúdo. Quem? Robson Pinheiro? Não, ele tem grande conhecimento de apometria, ele dá curso de apometria e tudo, mas livro específico de apometria não tem. Mas tem livros psicografados, né? De Pajão de Aruana, essas coisas tudo, que é de Robson Pinheiro, que tem uma verdadeira apometria ali. Tem vários livros. Hein? De apometria? Quem? O Vanderlei tem. O Vanderlei de Oliveira? Não, um livro específico mesmo de apometria, não. Mas ele fala muito dos Exu, das coisas. Não, mas isso aí não é apometria, isso aí é conteúdo, que traz tudo quanto é coisa para desmistificar, né? Mas quem ensina conteúdo de apometria mesmo é o José Lacerda, J.S. Godin. Robson Pinheiro tem, né? Não, apometria não, ele tem o conteúdo dele. Robson Pinheiro não tinha Robson. Não, livros não, ele dá curso online, se você quiser, ele tem muito curso de apometria. Não só ele, tem muita gente por aí dando curso online de apometria. Mas livro é mais difícil você, porque todo curso de apometria que você vê é extraído de quem? José Lacerda e J.S. Godin. É dos dois. Qualquer livro de apometria que você vê é extraído deles. Hein? Já foi mais suave com o Lacerda, né? Já deu uma mais. Não, José Lacerda, ele é o básico. E o J.S. Godin é o aprimoramento. Né? O José Lacerda ele trouxe a apometria, o básico da apometria. O J.S. Godin, ele aprimorou mais. Por exemplo, no José Lacerda, a apometria dele é básica, né? Mas todo o conteúdo de apometria. Mas para trabalhar fractais, subpersonalidades, não tem no José Lacerda. Aí o J.S. Godin já aprimora este lado. Então você especializa ali. Então ali você já aprende tudo. O J.S. Godin é o maior instrutor de apometria que tem no Brasil. Tanto os livros dele quanto as aulas online dele, porque ele faz apometria ao vivo ali, ó. Ensina na aula prática ali. Então é fácil de aprender. Então, quem?
lá na Flor da Vida, eu esqueci o nome deles, eles eram muito parecidos seu, lá na Serra. É, né? Eu não consigo falar o nome. O nome dela também é bem difícil, é uma Clarinha. Aqui em Franca? Ele estava na Serra. Então, tem. A Elba. Então, aqui em Franca tem uns grupos que trabalham a apometria aqui, né? Mas é poucos. Pelo tanto de casos espíritas que tem, é muito pouco. Pessoa trabalhar em apometria, ele tem que criar o seu próprio grupo na sua própria casa, onde é que ele comanda. Porque se for entrar numa casa espírita para ele levar um grupo ali, ixi, ele não aceita. Eles não permitem. Também é complicado. É, né? Evangélico, eles são espíritas, ele participa da casinha aqui no sítio Petrópolis. Acho que na Casinha quarta-feira. do Pão. Junto com o Wagner, não é? Não, se Petrópolis não. Não, não é sítio Miramontes vai. Ah, não, Miramontes. Então, bom, ali tem muita casa espírita, né? Porque eu trabalho lá na casinha do Pão. Lá no Pãozinho de Nazaré, eu trabalho lá, às quarta-feiras. Mas ali, quem trabalha com apometria ali é só eu. Mas na quarta. Eles começaram lá. Hein? Os autistas. Então, mas ali tem uns grupos que trabalhavam lá antes da pandemia, né? E agora, depois da pandemia, acho que não sei se tem os grupos que trabalham lá não. Mas com apometria mesmo, quem trabalha lá é só nós. Né? Ali não tem problema, não interfere não. Eles não são muito a favor não, mas também não interfere, né? Não interfere. Igual lá no Jus Cariote, né? Antes da pandemia, a gente trabalhava ali. Eles não eram muito a favor não, apesar que tinha uns que era contra, queria acabar de qualquer jeito. Mas quem comandava o grupo aceitava. Aquele rapaz perseguido, né, chamava aquele aqui de São Paulo lá, como é que chama? Ah, não lembro o nome dele não. Esqueci lá, nossa, É lá. era um perseguidor, bicho. Então, lá tinha umas pessoas lá que eram contrárias, né? Mas pessoas que não pertenciam ao nosso grupo, mas ali como tinha grupos demais, né? Ficavam interferindo ali para atrapalhar tudo. Então, Luciano, isso aí. Então. É Sogenor, tá? Ah, Sogenor. Sogenor e a Álbia. Élbia. Eu não consigo. Ah, eu Ele é não. motorista lá, ele ajuda muito lá. É. Aonde que é o centro? Lá? Ela vai no centro. É? Ela que mandou a mãe do Tony para lá. Porque nós estamos trabalhando Na ali de quarta-feira? Não. É na quarta. Ah, não. Então é outro centro, porque na quarta nós trabalhamos lá. Aqui. No Pãozinho de Nazaré. Não. É aqui no. Lá no Pãozinho de Nazaré, é nós que trabalhamos, o Cacá. Eu vi vocês lá. Daqui é só nós dois. Não, tem aquele outro também, tem um senhor também. O Maurício. É o Maurício. Isso. O Maurício trabalha com nós, a Tânia. É nós quatro que trabalhamos Teve lá. uma comunicação, o dia que eu fui, teve uma comunicação do pai, acho que do pai de uma menina, e engraçado que ela estava na minha frente, você falou o nome da pessoa, e ela tinha dois nomes iguais, do pai, que era o dono da padaria, e que era o dono, que era o pai dela. Aí veio no meu ouvido e falou certinho o nome. Aí eu falei para ela, é seu pai. Então, só já esteve lá na quarta? Já. Vai escondendo aí, ó, tá vendo? Nossa. Ela tá falando, você não, é nós aqui, ela, o time. Pois é, eu não lembro de ver ter visto, sei lá, não. Nós fomos uma vez só. É porque de vez em quando vai uns lá, mas vai uma vez só, não volta mais, a gente Não aconteceu comigo. Pois é, a gente tá lá. Lá no Júlio Cariote a gente trabalhava ali bem na marra, viu? Porque tinha gente que não incomodava, né? Não participava não, mas também não incomodava. Mas tinha uns que fazia de tudo para arrancar nós dali. Mas não conseguia nada, né? E Porque, eles não sabem tanto que é bom. então, eles não tinham força moral para isso, porque quem queria tirar a gente dali não era fundador do grupo e nós era, então nem que vai tirar. Hein? Ficou muitos anos no Júlio Cariote? Ah, lá nós tínhamos um grupo que trabalhava lá, né? O grupo Autopaiva, que administrava os trabalhos ali tudo, né? Eu era parte do grupo, né? Então, Mas ficou muitos anos. mais de 20 anos, né? 20 e tantos anos. Então,
E a gente adentrou com a apometria lá e a gente trabalhava, né? Uns tinham algumas adesões, outros meio assim, mas, né, quer dizer, interferia. Mas tinha gente de fora, porque lá era muito grupo, era muita gente, né? Chegava gente de fora com uma mentalidade meio fechada que queria acabar com tudo, né? A gente trabalhava ali, mas não era fácil não, viu? Era uma corrente contrária tremenda ali. E de encarnado, viu? Não era de desencarnado, não. Era de encarnado a corrente contrária. Né? Aí a pandemia para nós foi uma maravilha, né? Porque, libertou. Porque a gente veio para cá, né? Não teve barreira e a gente trabalha tranquilo aqui, né? Sem interferência. Então foi bom, a pandemia foi bom. Para estudar apometria, tem que ser primeira mediunidade. Apometria? A apometria tem uma vantagem, não precisa ser médio ostensivo. Entendeu? Porque a apometria, por exemplo, a apometria usa muito mais evidência do que o médio ostensivo. Não é que usa mais, não. Não tem como você trabalhar apometria se não tiver um médico que receba e um que tem evidência. É difícil você trabalhar apometria. Tem que ter evidência junto. A não ser que o doutrinador seja evidente, porque normalmente não é. Então, você trabalhar uma apometria, um grupo perfeito de apometria, 3 pessoas. É um grupo perfeito. É um para receber o Espírito, um para doutrinar e um com evidência. Agora você multiplica 3 por mais um monte, né? Todos os grupos, por exemplo, toda célula, tem que ter um vidente no meio dessa célula. Porque se não tiver, a espiritualidade desenvolve alguém. Porque quem é o vidente, ele vai ver as coisas acontecer, porque normalmente o doutrinador não tem evidência. É difícil ver um doutrinador que tem evidência. O doutrinador ele tem que ter muito conhecimento de apometria, para ele saber aplicar as técnicas todas. O médio é bom saber também, mas não é essencial não. O médio tem que ser completamente neutro, não ter preconceito de nada. Mas se tiver conhecimento de apometria, é bom, porque ele sabe usar as técnicas também. Agora... Então, é difícil, porque não tem nenhum vidente você trabalhar. Então, não tem nenhum vidente. É difícil. Então, quer dizer que tem um doutrinador, que eu acho que ele doutrina muito bem. Não, mas no caso, por exemplo, se a senhora está participando, só tem evidência, só recebe e está lendo, né? Então é fácil. Daí sim, mas a gente está trabalhando com a entidade. Então, né? é isso, E às vezes a gente vê o que está acontecendo ali, mas a gente está com a entidade. Agora, quando tem um vidente, que só para o trabalho dele é só ver o que está acontecendo. Então ele vai orientar, não, está precisando disso, está precisando daquilo, está acontecendo alguma coisa assim, assado, está chegando fulano e tal, um espírito e tal. Aí fica beleza para você trabalhar, né? Você usa o médio ali, né? Para você fazer o que precisa e você vai seguindo o olho do vidente ali, ele e seus olhos. Então, já não precisa ver nada. Você tendo conhecimento, você usa o vidente, você faz tudo como se você estivesse vendo tudo. E usa o médio. Então, é a perfeição. 3 pessoas. É por isso que eu não acreditei, eu não comecei a trabalhar mais cedo, porque eu não confiava em mim, é o que eu estava falando para ela. E eu vinha trabalhar agora, porque o Sr. João brigou comigo. Você tem que sentar ali, seu lugar é ali. E aí foi entrando, foi passinho de formiguinha. Aí que eu fui, sabe? Mas às vezes, quando vem uma comunicação que nem um dia eu vi um acidente e a pessoa já veio e eu vi o acidente inteirinho. Então, conhecimento de apometria traz uma vantagem para você aplicar, né, com inteligência as possibilidades de cada um. Quem não tem conhecimento de apometria, o vidente para ele é dispensado. Vai fazer o que com o vidente? Ele vai só receber o espírito, conversar com o espírito, ele não vai nem saber o que fazer com o espírito depois. Conversa, pronto, acabou, se retira e tal, pronto, acabou. Ele nem sabe para o espírito para onde foi, se podia fazer algum procedimento, ele não sabe. O vidente está ali, o vidente está desdobrado, vendo as coisas, ele não sabe o que fazer, ele está só vendo as coisas. Às vezes ele está em algum lugar, ele está vendo coisas que ele não sabe o que fazer. Ele está mediunizado, vamos supor, mas está vendo ali a hora que o fulano chega. Tem vezes que eu falo para tu, gente,
firma o pensamento que o caso não está brincadeira. Entende? Eu já falo para ele, mas tem de ver perfeitamente, mas eu tenho que ou receber ele, ou... mas daí como é que você vai fazer? Não tem como. Então, por isso que o doutrinador, ele tem, no mínimo, ter conhecimento de apometria. Não precisa de ver nada, mas tem conhecimento de apometria. O vidente vai falar, eu estou no lugar assim, assado, estou vendo um negócio, está só uma escuridão, não estou vendo nada, mas ele está ali, não é por acaso não. Tem coisa ali, a espiritualidade não faz nada, você tem que descobrir. Aí se você tem conhecimento de apometria, aí você vai instruir o vidente. Você não está enxergando nada? Não estou vendo nada. Mas não é por acaso. Você está aí, não é por acaso não. Então vamos acender uma luz aí para você enxergar. E a gente não está vendo nada, e você acende uma luz, e a luz acende. Aí o vidente vê. Aí ele vê o que está acontecendo. Nossa, agora eu estou vendo isso assim, assado, pronto. Aí você já sabe o que vai fazer. A gente não está vendo nada, mas você tem um conhecimento. Então você usa o olho do outro, o conhecimento seu, pronto, aí vira um só. Aí você usa o vidente para isso. Aí o vidente já tem o que fazer. Ele está num lugar que não está vendo nada. Quantos videntes chegam num lugar, está desdobrado? Eu estou na escuridão aqui, eu não sei onde estou, não estou vendo nada. Aí, quem não tem conhecimento de apometria, vai fazer o quê? Não está vendo nada, eu também não. Aqueles ossos, assim, uma vez na frente da gente. Aí o doutrinador também não está vendo nada, o outro está vendo, mas não sabe o que fazer, ou não está vendo, está na escuridão, vai. Tudo tem jeito. Tem jeito para tudo. Tem gente que está frequenta, morre de medo de espírito. Então. Aí você pega uma pessoa, um que tem vidente, não, vamos em tal lugar assim, vamos lá ver, tem alguma coisa para ser feito lá. Aí você leva o cara lá, na hora. Aí você também vai, mas você não vê? Não é só, você vai, por exemplo, se for combinado, como ele tem uma sabedoria, não todos nós somos essa sabedoria, sim, mas ele estuda mais e entende mais. Se uma noite vocês combinam de ir lá no Brau, por exemplo, ele vai junto e mais outra pessoa. Não, mas a gente costuma ir mesmo no Brau, mas quem vai é os nossos companheiros. Isso. A gente não vai sozinho. Isso, não vai. Não vai sozinho. Aí não pode ir sozinho. A gente já faz parte de alguma equipe, ou de uma só, mas está sempre. A gente sempre faz parte de alguma equipe. Mentores, nossos companheiros. Então é assim, por isso que o conhecimento faz a gente crescer mais rápido. Você vai estudando, você vai aprendendo a usar o potencial, porque não precisa a gente ver tudo. Porque se todo mundo fosse vidente, aí para quê? Ninguém ia precisar de ninguém. Se todo mundo fosse espírito, todo mundo recebesse espírito, aí não precisava de ninguém. E se todo mundo é doutrinador? Não, é por isso que tem alguém para fazer cada coisa diferente um do outro, para complementar. É um conjunto. A gente é interdependente. Se uma pessoa faz tudo sozinha, não depende de ninguém, vai ficar isolado. Não. Quando eu comecei a trabalhar na Casinha Azul, aí eu comecei lavando copo. Aí a dona Ivone falou assim para mim, aqui não é sua mulher, você vai começar a trabalhar ali. Aí eu comecei. Aí o meu sentido sumia, ele passava todas as veinhas, tudo. Aí eu falei, isso não está certo. Você lembra que eu falei que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Aí eu perguntei pro Jovem, está acontecendo isso. Ele falou, você vê sangue? Eu falei, não. Então você vê o ectoplasma. Eu falei, então, só parece uma baba e você atravessa tudo. Você vê, aí um dia chegou uma mocinha lá, eu comecei a fazer, quando chegou aqui, não disse. Aí eu fiquei culpada, eu falei com a dona Ivone. Aí o Jovem olhou para mim. Aí a dona Ivone falou, olha para ela. Ele está esverdeando. Quando foi na outra semana, a mãe dela foi. Aí a mãe dela falou, mãe, cadê a menina? Ela desencarnou. Ela veio o câncer nessa região e aí eu não conseguia atravessar. Aí ela falou, viu? Foi isso daí. Porque o Jovem, ele via sangue. E eu não via sangue. Eu só via o ectoplasma. Então, é por isso que o conhecimento ajuda a gente a trabalhar melhor, né? Porque quando você conhece as coisas, aí você usa as técnicas, né? Porque todos nós temos um potencial para fazer o que quiser. A gente pode fazer coisas, verdadeiros milagres, que a gente não sabe que faz. Mas faz. Por que a gente faz? Porque a gente estuda, sabe que é capaz, a gente acredita que faz, mesmo que a gente não esteja vendo, a gente faz as coisas. A gente cria o que quiser. Também,
A gente cria o que quiser, você constrói o que você quer. Então, por isso que é bom o vidente, que o vidente está vendo as coisas acontecer. E os próprios espíritos também falam para a gente, que eles estão do outro lado, eles estão vendo as coisas acontecer. Então, eles falam para a gente. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Aliás, nós não fazemos nada, nós somos um instrumento. Nós todos somos interdependentes, todo mundo é um só. Então, com o conhecimento, a gente já junta as pessoas certas com os potenciais que precisam ser usados para poder trabalhar, sem sofrer, né? Porque a gente vê muita gente trabalha, mas nem sabe os resultados dos trabalhos dele, porque né, não tem conhecimento, só conversa com os espíritos, o outro só recebe. Quer dizer, já está bom, mas pode ser muito melhor. Quanto mais conhecimento ele tem, você trabalha melhor, a ferramenta melhor, né? Mas no reiki também, Wagner, quando eu comecei a trabalhar no reiki, que eu aprendi, né? E às vezes quando chegou um rapazinho e ele tinha problema de coração, só que eu não sabia. Aí de repente chegou o Samuel, acho que é. o irmão Samuel e uma enfermeira, o Andrezinho. Aí ele chegou e eu assustei, porque foi a primeira vez que eu tinha visto, né? Aí o Marcelo de lá fez calma, aí a gente não foi, eles fizeram o problema do coração. Mas eu assustei bastante com isso. Então, tudo isso está no meio do espiritismo, né? Porque nem que você vai trabalhar um reiki numa casa evangélica, nem que você vai trabalhar reiki numa igreja católica. É o único que cabe trabalhar reiki é no espiritismo, ou na Umbanda, né? Aquelas Umbanda que faz tudo certinho, né? Porque tem as Umbanda que são verdadeiras, né? Trabalham para o bem mesmo. Tem umas que desvia tudo, né? Tem uma Umbanda que está até trabalhando com apometria. Não, mas a Umbanda é a apometria pura mesmo. E mesmo sem estudo, né? Por que a apometria ali? É porque os Exus trabalham incorporado, e os Exus são especialistas em apometria. Eles trabalham com tudo. Então, os médios, mesmo sem saber de apometria, mas os Exus faz tudo ali, então é apometria. O que é apometria? É uma Umbanda sem ritual. A Umbanda é uma apometria com ritual. Porque tu que realiza aqui em trabalho de apometria é igualzinho a Umbanda. A única diferença é que não tem ritual, não tem nada, não tem aquelas incorporações fantasiosas, não tem nada disso. Mas é a mesma coisa. A Umbanda trabalha a cura, a apometria também. É a mesma coisa. Só que lá tem os rituais, né? Tem o ponto riscado, tem os montes de rituais ali, né? Os trejeitos ali. Aqui não existe nada disso. Eles rezam o Pai Nosso, a Ave Maria, o meu menino conta para nós. E aí eles cantam uma música e em seguida ela falou assim, tentei evangélico lá. Então, por isso. Mas isso aí foi muito bom, né? A apometria entrar assim, porque vai acabando, entendeu? Porque um vai ficar querendo ver, saber, entendeu? E vai acabando o processo da maldade. E outra coisa, né? Os jovens que estão vindo para a doutrina espírita, eles vêm com a cabeça desse tamanho para conteúdo novo. E chega na doutrina espírita, vai fazer um Cohen básico, eles desistem. 2 meses, fica tão que basicão assim. Os jovens com inteligência avançada desistem, desanima. Aí parece um grupo ensinando a apometria, vai tudo atrás, porque eles querem coisa nova, eles querem aprender. Então, as casas espíritas quase não têm apometria, muito poucos que têm, mas as pessoas estão estudando por aí, eles estudam online, né?